gás do tipo real. Pois bem, aqui nós temos, vamos tentar indicar os pontos mais relevantes para a nossa análise. Aqui um ponto C, denominado ponto crítico, associado à isoterma crítica da equação de Van der Waals, uma espécie de ponto de inflexão. Vamos considerar aqui esse ponto C, indicando ponto crítico. Aqui um ponto D, aqui um ponto E, e onde mais poderíamos considerar um ponto B, por exemplo, aqui, ainda aqui um ponto 3, um ponto 2, um ponto 1. Essa isoterma, a ela nós vamos associar uma temperatura crítica, aqui, temperatura subíndice C, indicando temperatura crítica. As demais isotermas muito mais afastadas aqui dos eixos coordenados pressão e volume estão com temperatura maior do que a temperatura crítica. E as isotermas aqui consideradas que estão mais próximas das coordenadas retangulares pressão em relação ao volume estão com temperatura menor do que a temperatura crítica. Pois bem, então, como que nós vamos desenhar esses detalhes? Aqui com uma certa dificuldade, peço perdão. Vamos considerar esse desenho bem mal traçado. Aqui as isotermas estão parametrizadas por essa reta que desloca para a constante B, onde essa constante B nós sabemos é 4 número de partículas multiplicado pelo volume efetivo da molécula. Muito bem. Como que nós vamos definir? Sim, esse ponto 1 está muito mal desenhado, realmente. Esse ponto 1 está aqui, para nós tentarmos indicar que tanto o ponto 1 quanto o ponto 2 quanto o ponto 3 estão associados à pressão P subíndice 1. Aqui nós temos a pressão do ponto crítico. Pois bem, então o volume do ponto crítico aqui, esse é o volume do ponto crítico associado ao ponto crítico. Então vamos iniciar a análise fazendo algumas observações. Esta é a isoterma denominada isoterma de inflexão ou isoterma de ponto crítico, de fase crítica, associada a uma temperatura crítica, um volume crítico. Aqui está. Temperatura menor do que a temperatura crítica para isotermas que estão mais próximas ao sistema de coordenadas bidimensional pressão em relação ao volume, ao passo que a temperatura é maior do que a temperatura crítica para isotermas bem mais afastadas em relação à isoterma de fase crítica, de transição de inflexão. Esse é uma espécie de ponto de inflexão. Muito bem, esse volume crítico, aqui está, nós vamos tentar escrever algumas observações. Então vamos escrever aqui. Esse volume crítico é medido em laboratório e vale 3 vezes B, sendo que esse B, vamos repetir aqui, esse B é 4 vezes número de partículas multiplicado pelo volume efetivo
da molécula, certo? Para um número de partículas que pode ser igual a 1 mol, ou diferente de 1 mol, menor do que 1 mol ou múltiplo de 1 mol. Então, em caso de ser igual a 1 mol, esse N assume o número de Avogadro, 6 10 elevado a 23. Pois bem, então vamos fazer algumas observações aqui. Muito bem, vamos encerrar a aula neste ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.